Cantor Daniel é humilhado ao vivo por Anitta, que debochou dizendo que sertanejo é coisa de velho. Mas ela mal imaginava que Daniel tinha uma resposta que a deixaria sem palavras. Assista até o final esse programa que nunca foi ao ar. Era uma manhã comum no interior paulista quando Daniel foi surpreendido por uma ligação da produção da TV Globo. O convite era direto: participar de uma edição especial do Altas Horas, reunindo artistas de diferentes gerações para debater como a música brasileira influencia o comportamento dos jovens. Do outro lado da linha, a produtora explicou com entusiasmo: Daniel, teremos convidados diversos. A proposta é mostrar os contrastes musicais do nosso país. E é claro, você é peça fundamental nesse mosaico. Daniel agradeceu com educação e desligou. Permaneceu alguns instantes pensativo. Nos últimos dias, algo inquietava, um sentimento estranho, uma espécie de angústia. Tinha tido sonhos confusos com rostos que não conhecia, como se estivesse prestes a viver algo maior, ainda que não soubesse o que. Na véspera da gravação, o sono não veio. Ele recorreu a uma oração, como fazia desde menino. Senhor, se esse convite for só mais um trabalho, que se cumpra. Mas, se tiver algo mais profundo, me mostre o caminho. Não por mim, mas por quem vai ouvir. Na manhã do programa, Daniel saiu cedo de casa. Antes de seguir para São Paulo, passou em uma igreja, sentou-se nos últimos bancos e fez um pedido silencioso, que suas palavras tocassem quem precisasse ouvi-las. Ao chegar aos estúdios da Globo, foi recebido com cordialidade. Cada funcionário, maquiadores, seguranças, técnicos, demonstravam respeito afetuoso, como quem vê mais do que apenas um artista famoso. Ainda assim, havia um certo contraste no ar. Os demais convidados representavam outra geração, jovens, digitais, enérgicos. Entre eles, estava Anitta, que chegou rodeada de sua equipe e com o carisma vibrante de sempre. Daniel, com sua calma característica, cumprimentou com um simples bom dia. Ela respondeu com um sorriso breve, enquanto mexia no celular. Serginho Groisman, sempre caloroso, passou pelos camarins distribuindo cumprimentos. Ao encontrar Daniel, o abraçou com alegria. Uma honra enorme te ter aqui. Esse programa vai ser especial. Daniel respondeu com um sorriso sereno. Vamos fazer o que Deus quiser, Serginho. O estúdio estava tomado por uma atmosfera energética. Plateia cheia, maioria jovem, luzes fortes, celulares gravando tudo. Quando Daniel entrou, foi recebido com aplausos, não tão entusiasmados, mas carregados de respeito. Era como se sua presença simbolizasse algo grandioso, porém distante da realidade daquele público. Serginho deu início ao programa com seu tom sereno. Hoje, o Altas Horas é palco de um encontro entre gerações. Falaremos sobre música, valores e transformações. De um lado, uma das vozes mais marcantes do sertanejo. Do outro, uma estrela do pop nacional com projeção mundial. Vamos escutar, refletir e até divergir, se for o caso. E tudo bem. As conversas começaram leves. Anitta falou sobre sua trajetória internacional, coreografias e o carinho dos fãs. Daniel compartilhou memórias da infância, das modestas apresentações na praça da cidade, da influência do pai caminhoneiro. A plateia alternava risos e emoção. O diálogo era fluido. Até que Serginho lançou uma pergunta que mudou o tom da conversa. Daniel, como você enxerga a música nos dias de hoje, com tantos estilos novos, tanta exposição e transformações constantes? Ele fez uma breve pausa, respirou fundo e respondeu com serenidade. Eu vejo a música como um espelho da alma. E, sim, a alma do povo muda com o tempo. Mas uma coisa permanece: a necessidade de sentir de verdade. Música sem sentimento é só som enfeitado. O público silenciou por alguns segundos. Foi então que Anitta, sentada ali perto, soltou um comentário afiado. Com um sorrisinho provocador, disse: Ah, Daniel, mas se for só pra sentir, é melhor colocar música pra dormir, né? Hoje em dia, o que pega mesmo é o que faz o povo descer até o chão. Se não dá pra dançar, ninguém lembra. Antes de continuarmos a história, escreva a palavra amém nos comentários. Esse simples gesto ajuda a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Se puder, curta, inscreva-se no canal e compartilhe. Muito obrigado pelo apoio. Vamos seguir. A plateia riu alto, especialmente os mais jovens. Daniel apenas sorriu, sem rebater. Serginho tentou amenizar. Mas a música também pode emocionar, né, Anitta? Ela respondeu sem hesitar. Claro que pode. Mas convenhamos,
Esse sertanejinho com letra triste e violãozinho? Isso é coisa de churrasco de tiozão. O Brasil de hoje quer batida, quer show, quer agito. Não quer música para chorar abraçado com travesseiro. As risadas continuaram, mas algumas pessoas demonstraram incômodo. Daniel permaneceu em silêncio por um instante. Pegou o copo d'água, bebeu devagar e olhou firme para Anita. O Brasil moderno quer novidades, é verdade. Mas o Brasil real ainda clama por paz. O ambiente mudou. O clima ficou mais denso. Anita deu um sorriso forçado, tentando manter o tom leve. Talvez, mas com ritmo, né? Paz dançando é melhor. A plateia riu, mas com menos entusiasmo. Daniel olhou para baixo, depois fixou os olhos na câmera, como se conversasse com cada pessoa do outro lado. Canto desde que me entendo por gente. Nunca cantei por moda. Canto para quem se sente sozinho, para quem reza baixinho antes de dormir, para quem sofre e não tem com quem desabafar. Se isso não serve mais, então talvez eu esteja no lugar errado. Serginho chamou o intervalo. Mas o clima já não era o mesmo. Quando voltaram, a energia estava diferente. O programa, antes leve, agora ganhava um ar de reflexão profunda. Tentando retomar, Serginho comentou: Daniel, você disse que canta para quem sofre em silêncio. Isso é bonito. Você acha que a música pode curar? Daniel assentiu. Não é que eu ache. Eu vivi isso. Foi a música que me sustentou quando perdi meu pai, e depois minha mãe. E até quando perdi a mim mesmo. Antes de me dar sucesso, a música me deu consolo. Foi através dela que enxerguei Deus nas pequenas coisas, no sorriso da minha filha, no olhar de uma senhora no fim de um show, no silêncio depois de um acorde final. A plateia ouviu com atenção. Alguns estavam visivelmente emocionados. Foi então que Anita quebrou o silêncio com ironia. E, agora virou culto ao vivo? Alguns riram. Outros ficaram desconfortáveis. Daniel manteve a calma, mas respondeu com firmeza. Não estou pregando. Só estou contando minha verdade. Nunca apontei o dedo para ninguém. Mas também não aceito que tratem minha fé como se fosse algo ultrapassado. Serginho tentou redirecionar o assunto, mas Daniel continuou. A gente vive num tempo em que falar de Deus parece ofensa. Mas dançar sem roupa, cantar palavrões e dizer que é livre é aplaudido. Então eu pergunto, Serginho, será que liberdade é fazer qualquer coisa, ou poder expressar sua fé sem ser ridicularizado? Serginho desviou o olhar. Anita soltou uma risadinha seca. Olha, você tá confundindo. Eu só disse que música precisa levantar a galera. Essa vibe de fé e lágrima é mais para quem tá orando do que para quem quer bombar. Daniel abaixou a cabeça, respirou fundo e disse: nem tudo que dá ibope vale a pena. E nem tudo que viraliza constrói. A atmosfera no estúdio mudou em um segundo. Era como se uma pedra tivesse caído, quebrando o silêncio. Algumas pessoas na plateia começaram a aplaudir discretamente, outras ainda mantinham os celulares apontados, mas a expressão em seus rostos dizia mais do que qualquer imagem. A equipe de bastidores sentia tensão no ar, como se forças opostas estivessem em confronto, e ninguém sabia como aquilo iria terminar. Serginho, tentando mudar o rumo da conversa, se virou para Daniel e perguntou: Daniel, tem alguma lembrança que te marcou com seus fãs? Alguma história que mexeu com você? Daniel olhou para a câmera, com os olhos marejados, e falou: tem uma história que nunca saiu da minha cabeça. Em 2004, depois de um show em Santa Catarina, uma mulher me esperou no camarim. Ela tinha perdido o filho de 9 anos. Ela me contou que a última música que ele ouviu foi minha. Ele sempre pedia para ela cantar comigo no rádio porque a minha voz acalmava o coração dele. A plateia se comoveu, mas não houve gritos. Apenas silêncio. A emoção se espalhou, profunda, verdadeira. Daniel continuou: naquele momento, eu percebi que minha missão não era só estar no palco, era trazer consolo. E que minha voz não era minha, era um instrumento. E foi ali que eu prometi: enquanto houver ar nos meus pulmões, eu vou cantar para curar, nem que seja uma alma de cada vez. Anita, até então sorrindo, agora estava séria, visivelmente incomodada, mas sem palavras. Daniel, com um olhar firme e respeitoso, se virou para ela e disse: Anita, eu não sou seu inimigo. Mas você precisa entender uma coisa. O meu público é o povo que carrega o peso da vida em silêncio. Eles não querem dançar, eles querem respirar. Foi como se o estúdio tivesse explodido em aplausos. Algumas pessoas estavam de pé, gritando: fala, Daniel. Outros aplaudiam com lágrimas nos olhos.
Um senhor fez o sinal da cruz. Uma jovem chorava abraçada à amiga. Serginho, claramente sem saber como lidar com a situação, percebeu que o programa havia saído de controle. Não era mais entretenimento, era uma revolução silenciosa. Anita, com o microfone nas mãos, tentou retomar o controle. Mas, gente, isso aqui é TV, né? Precisamos de audiência. Não podemos transformar isso aqui em um confessionário. Daniel, olhando diretamente para a câmera, cortou: se a audiência tiver que vir da mentira, eu prefiro silêncio. A frase causou um novo alvoroço nos bastidores. O diretor começou a se mover, visivelmente nervoso, e, pelo ponto eletrônico, avisou a Serginho: interrompe agora. Vamos encerrar mais cedo. Aquilo tinha saído completamente do controle. O segundo intervalo foi mais longo do que o normal. Nos bastidores, o diretor estava agitado, os produtores inquietos e a equipe técnica em silêncio, observando. Alguns olhavam para Daniel com respeito, enquanto outros cochichavam, sem saber o que viria depois. A tensão era palpável, mas não havia gritaria. Apenas uma pressão invisível se espalhava pelo estúdio. Serginho estava diante de um dilema. Ele sabia que o programa tinha saído da linha editorial da emissora, mas não poderia voltar atrás. Ele se aproximou de Daniel no camarim e, com um olhar preocupado, disse: você mexeu com algo lá dentro que eu nem sei como explicar. Daniel, sereno, respondeu: não fui eu. Foi a verdade. E quando ela entra em um lugar que vive de aparências, ela machuca. O diretor da Globo apareceu, visivelmente tenso. Serginho, vamos encerrar agora, sem mais discursos. A ordem é clara: corta tudo, talvez aproveitemos a parte da música, o resto a gente arquiva. Serginho assentiu. Daniel também, mas nos olhos dele havia uma resistência que não se dobrava. Ele não lutava contra ninguém, mas também não abaixava a cabeça. Logo, a gravação foi retomada. O público se acomodou, mas o clima estava pesado, denso. Os aplausos estavam tímidos, quase automáticos. Serginho, tentando retomar o controle, apresentou outro número musical. Daniel pegou o violão, caminhou até o centro do palco e, olhando para a câmera, disse: essa música é para quem se sente sozinho. E começou a dedilhar as cordas, simples, mas profundas. A letra cortava como uma lâmina. Quando o mundo grita, eu fecho os olhos e escuto quem fala com o coração. Se me chamam de velho, eu respondo com calma. A verdade não precisa gritar para causar uma revolução. Enquanto ele cantava, uma jovem na plateia começou a chorar intensamente. Em seguida, um rapaz ao lado dela desmaiou e, de repente, um homem no fundo da arquibancada se levantou, gritando: para com isso. A câmera desviou imediatamente, e a plateia entrou em pânico. O homem parecia tomado por algo, com os olhos arregalados e a respiração ofegante. Os seguranças correram em sua direção, mas ele falava com uma voz alterada, quase irreconhecível: ele não pode falar esse nome. Ele está abrindo portas que devem permanecer fechadas. Um técnico da Globo, com 20 anos de experiência, afastou-se trêmulo. Outro responsável pelo áudio parou de responder no ponto. O homem continuava: a luz dele está queimando tudo. A luz dele incomoda. Daniel parou de tocar, não disse uma palavra, baixou a cabeça e orou em silêncio. Quando levantou, os olhos estavam marejados, mas sua voz era firme: eu não tenho luz própria, carrego apenas a que me foi dada. E, se ela incomoda, é porque encontrou a escuridão. O homem caiu de joelhos, contorcendo-se, gritando: ele está dizendo coisas que não podem ser ditas. Ele tem algo que precisa ser silenciado. Os seguranças o retiraram rapidamente. O estúdio caiu em um silêncio absoluto. Anita, que até então estava no controle, agora olhava fixamente para o chão, sem reação. O deboche havia desaparecido. Não havia mais dança. Só restava a verdade, crua, dolorida, viva. Serginho, pálido como um fantasma, levantou-se devagar e disse: a gravação está encerrada. O público foi liberado em silêncio, sem palavras. Muitos choravam, outros tremiam. Um dos operadores, visivelmente abalado, contou à produção: as câmeras falharam, o áudio saiu do ar por alguns segundos. Nunca vi isso nos bastidores. A decisão foi imediata e irreversível. O programa não seria transmitido. Nenhuma imagem, nenhuma fala, nenhuma música. Oficialmente, falaram em problemas técnicos, mas quem estava lá sabia que não era um erro técnico. Era algo espiritual. Daniel deixou o estúdio sem festa, sem despedida.
Caminhou devagar até o carro. No caminho, uma moça da equipe correu até ele, chorando, mas com um sorriso no rosto. Obrigada por tudo. Eu achava que a fé era coisa do passado, mas hoje eu senti algo que nunca tinha sentido antes. Daniel a abraçou brevemente e apenas disse: o que é verdadeiro toca até quem não acredita. De volta à estrada, ele olhava pela janela do carro, vendo as luzes da cidade passarem em um borrão. Seus pensamentos estavam tranquilos, mas sua alma sabia que algo grande havia acontecido e não poderia ser apagado. Ao chegar em casa, entrou no quarto, sentou-se na beira da cama e fez uma última oração: Senhor, se tudo isso foi loucura, que não machuque ninguém. Mas, se foi semente, que floresça onde mais precisa. Na cena final, Daniel aparece em um campo aberto ao entardecer, com o céu alaranjado atrás dele. Ele segura o violão, mas não canta. Olha diretamente para a câmera e diz: o programa não foi ao ar, mas não importa. Porque quando a verdade toca um coração, ela já cumpriu sua missão. Ele se vira e vai embora, deixando a estrada vazia, com o som do vento e dos grilos ao fundo. A tela escurece com os dizeres: a luz não precisa de palco, apenas de espaço. Celso Portiolli, que estava acompanhando os bastidores da gravação, fez uma ligação pessoal para Daniel naquela noite. A conversa foi breve, mas carregada de emoção. Portiolli, com a voz embargada, disse: eu vi tudo, Daniel. O que você fez foi muito maior do que a televisão. Do outro lado da linha, Daniel, com serenidade, respondeu: não fui eu, foi quem me enviou. No dia seguinte, uma nota confidencial circulou pelos altos escalões da emissora. O conteúdo da gravação de ontem deve ser mantido em sigilo absoluto. Nenhuma reprodução, nenhum acesso externo. Arquivar por tempo indeterminado. O programa desapareceu, como se nunca tivesse existido, mas aqueles que estiveram lá jamais poderiam esquecer. Dentro da Globo, alguns produtores pediram transferência de equipe, outros pediram licença. Um dos seguranças que retirou o homem da plateia nunca mais retornou ao estúdio. Contou à família que o que aconteceu ali foi algo que ele jamais queria ver novamente. Daniel, por sua vez, não fez declarações, não postou nas redes, não subiu em palanques. Simplesmente retornou para casa, em silêncio, como sempre. Aqueles que o viam diziam que ele estava diferente, mais firme, mais calmo, como alguém que cumpriu um propósito, mesmo que ninguém mais tenha testemunhado. Uma semana depois, ele voltou à pequena igreja onde sempre reza sozinho. Sentou-se no último banco, ajoelhou-se e ali permaneceu por mais de 1 hora, sem pedir nada, apenas agradecendo. Quando estava saindo, um senhor idoso, que o reconheceu, se aproximou e disse: eu sonhei com você. Não vi o programa, mas no meu sonho você me dizia para não desistir da minha fé, que Deus ainda fala conosco, e que o mundo vai tentar silenciar isso. Daniel o abraçou com intensidade. Deus fala, e se alguém ouviu, já valeu a pena. Dias depois, discretamente, um membro da produção enviou uma mensagem para ele. Dizia: quero que saiba, não importa se o Brasil não viu, quem precisava ouvir, ouviu. Eu fui um desses, e isso já basta. Daniel nunca precisou de palco, de câmeras ou de holofotes. Sua missão nunca foi convencer, mas lembrar. Trazer de volta a voz que o mundo moderno tenta calar. A voz da fé, da humildade, do que realmente importa. Um mês depois, no interior do país, ele foi visto caminhando por uma estrada de terra, sem equipe, sem fãs, sem celular. Só ele, a natureza e o som de seus próprios passos. Quando o morador o cumprimentou à distância, ele sorriu e respondeu: a paz vale mais do que qualquer aplauso. Na cena final, Daniel aparece em um campo florido, o sol se pondo ao fundo. Ele segura seu violão, mas não canta. Caminha até uma pedra, senta-se e olha o horizonte. Então, olha para a câmera e diz: o programa não foi ao ar, mas a verdade não precisa de televisão. Ele se levanta, caminha até desaparecer da vista. A tela escurece lentamente e surge a mensagem: a luz não precisa ser mostrada, ela só precisa ser acesa. Se essa história tocou seu coração, curta o vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Comente aqui por que você acha que esse tipo de verdade incomoda tanto.